Já se imaginou acordar no primeiro dia de janeiro de 2026 sentindo-se completamente livre, leve e rápido, como um atleta olímpico exatamente no instante da largada, da corrida mais importante da sua vida? Nenhum peso emocional do passado, nenhuma amarra de decepções antigas, nenhuma corrente invisível de fracassos que já cumpriram o seu ciclo. Apenas você. O futuro extraordinário que Deus já preparou. E uma clareza cristalina sobre o caminho que será percorrido. E o destino que será alcançado. Isso não é motivação vazia. Nem um discurso emocional para empolgar momentaneamente. Trata-se de uma realidade bíblica concreta. Acessível por meio de uma palavra profética. Declarada pelo apóstolo Paulo há cerca de 2000 anos. E registrada em Filipenses capítulo 3. Por muito tempo esta mensagem ficou esquecida. Essa palavra funciona como um verdadeiro código de ativação interior, capaz de liberar a melhor versão de uma pessoa, quando é compreendida e aplicada corretamente. E quando isso acontece, algo que vai além do natural começa a operar. O ano de 2025 se encerra de forma definitiva. Não como uma simples mudança no calendário, mas como um fechamento real de ciclo. As limitações se dissolvem. Os pesos se desprendem e você entra em 2026 impulsionado por direção divina, rumo a conquistas que já estão prontas, apenas aguardando que você se posicione para recebê-las. Interessantemente, que Napoleão Hill estudou esse mesmo princípio e o chamou de fundamento principal do sucesso, sem perceber que estava reproduzindo uma revelação apostólica milenar, um princípio capaz de transformar pessoas derrotadas em vencedoras, estagnadas em produtivas e paralisadas em determinadas. Se você decidiu que 2026 será o ano da sua virada definitiva, se deseja avançar com mais velocidade, clareza e direção rumo ao seu destino, e se está disposto a operar em um nível de excelência que ainda não experimentou, prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas conteúdo, mas uma chave que fecha definitivamente o que ficou para trás e abre o acesso a um futuro extraordinário que já carrega o seu nome. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 está esta chave. Paulo, considerado o maior apóstolo depois de Jesus, foi autor de grande parte do Novo Testamento, fundador de igrejas em diversas regiões e receptor de revelações profundas. Faz uma declaração surpreendente e espiritual. Ele afirma que ainda não havia alcançado tudo, mas que uma coisa ele fazia: esquecia o que ficou para trás, avançava para o que estava à frente e prosseguia em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa declaração é poderosa porque não apresenta múltiplas estratégias, nem uma lista complexa de métodos. Paulo fala de uma única prática central, que é formada por 3 movimentos inseparáveis: esquecer, avançar e manter o foco no alvo. Quando esses 3 elementos operam juntos, a transição de um ano para outro deixa de ser apenas simbólica e passa a ser profundamente transformadora. O primeiro movimento é o esquecimento do que ficou para trás. A palavra original utilizada por Paulo expressa um esquecimento ativo, intencional e contínuo. Não se trata de apagar memórias ou fingir que nada aconteceu, mas de escolher conscientemente não reviver, não alimentar e não permitir que o passado governe o presente. Paulo não estava se referindo apenas aos erros, falhas ou pecados. Ele também incluía suas conquistas, seus títulos e vitórias anteriores. Ele compreendia que tanto fracassos quanto sucessos podem se tornar prisões quando passam a definir quem somos. O passado, quando não é solto, se transforma em limite. A ciência moderna confirma esse princípio ao explicar que o cérebro humano tende a dar mais peso às experiências negativas. Uma crítica
costuma marcar mais do que vários elogios, quando memórias dolorosas são revisitadas repetidamente. Conexões neurais associadas a elas se fortalecem, mantendo a pessoa presa a padrões antigos. A renovação da mente, ensinada em Romanos 12, versículo 2, exige não apenas novos pensamentos, mas a interrupção consciente de ciclos mentais destrutivos. Da mesma forma, Paulo não permitia que glórias passadas se transformassem em zonas de conforto. Viver preso ao que já foi conquistado impede a criação do novo. Napoleão Hill chamou esse fenômeno de síndrome do sucesso passado, observando que muitas pessoas que alcançaram grandes resultados deixaram de avançar por medo de perder o que já tinham. No desenvolvimento humano e espiritual, não existe estagnação neutra. Ou se avança, ou se retrocede. O segundo movimento apresentado por Paulo é avançar para o que está à frente. A palavra avançar descreve o esforço de quem se estende com intensidade em direção a algo específico, como um corredor que projeta o corpo nos metros finais da prova. Esquecer o passado sem avançar cria um espaço vazio, e todo espaço vazio tende a ser preenchido novamente pelos mesmos padrões antigos. Por isso, o avanço precisa ser intencional. Avançar significa direcionar energia, tempo, foco e decisões para aquilo que ainda não se manifestou, mas já foi preparado. Esse princípio também é observado na psicologia comportamental. Hábitos antigos não são eliminados sem a substituição por novos comportamentos. Paulo aplicava esse entendimento ao avançar de forma consciente e determinada para o futuro. Essas oportunidades abrangem todas as áreas da vida: crescimento pessoal, relacionamentos, recursos, experiências, aprendizados e versões ainda não reveladas de quem você pode se tornar. Efésios 2, versículo 10 afirma que essas obras já existem, prontas para serem vividas. Avançar é assumir a responsabilidade de caminhar em direção a elas. No entanto, avançar sem direção leva ao desgaste. Por isso Paulo apresenta o terceiro movimento: prosseguir para o alvo. A palavra alvo indica um ponto focal, um objetivo claramente definido. Paulo não se movia de forma aleatória. Ele sabia exatamente para onde estava indo e por que estava indo. Napoleão Hill chamou isso de definitividade de propósito, identificando a ausência de objetivos claros como uma das principais causas do fracasso humano. O cérebro humano possui um sistema de filtragem que direciona a atenção para aquilo que é considerado importante. Quando o alvo é definido com clareza, oportunidades antes invisíveis passam a ser percebidas. A Bíblia ensina que onde não há visão, o povo se perde. Portanto, a palavra que encerra 2025 e inaugura 2026 é formada por 3 movimentos integrados: esquecer o que ficou para trás, avançar para o que está adiante e definir claramente o alvo. Antes do fim do ano, é essencial soltar conscientemente o passado, estabelecer direções futuras e definir objetivos específicos. Se 2025 foi um ano difícil, essa mensagem continua verdadeira. Seus melhores dias não ficaram para trás. Eles estão à frente. Deus continua fazendo coisas novas, e elas se manifestam quando o foco deixa o passado e se fixa no futuro. Soltar, avançar e direcionar não são apenas conceitos espirituais ou mentais. São decisões práticas que determinam como você entra em 2026 e como você vai viver esse novo ano. A transição entre um ano e outro costuma ser tratada apenas como uma mudança de calendário, mas, na prática, ela representa uma oportunidade rara de realinhamento interno. Entrar em 2026 de forma consciente exige mais do que esperança. Exige entendimento, decisão e ação direcionada.
A palavra registrada em Filipenses capítulo 3 revela que avanço verdadeiro não acontece por acaso, mas por um processo claro: desligar-se do passado, mover-se intencionalmente para o futuro e manter foco definido. O apóstolo Paulo ensina que o passado, quando não é encerrado corretamente, se transforma em peso invisível. Esse peso pode assumir duas formas igualmente limitantes: fracassos não resolvidos ou sucessos que viraram referência fixa. Ambos impedem o crescimento. Por isso, o primeiro movimento apresentado é o esquecimento ativo. Uma decisão contínua de não permitir que experiências anteriores determinem o presente ou limitem o futuro. Esse princípio não é apenas espiritual, mas também psicológico. A mente humana tende a reforçar padrões antigos quando eles são constantemente revisitados. Renovação mental não acontece pela simples adição de pensamentos positivos, mas pela interrupção consciente de ciclos mentais repetitivos. Esquecer, nesse contexto, não significa negar o que aconteceu, mas escolher não viver a partir disso. Encerrar 2025, portanto, não é negar dores nem desprezar aprendizados, mas liberar espaço interno para o novo. Esse encerramento cria a base necessária para o segundo movimento, o avanço. Avançar implica direcionar energia, foco e decisões para aquilo que ainda não se manifestou, mas já foi preparado. A fé prática se expressa em movimento, não em estagnação. Esse fundamento revela que o futuro não é construído apenas pelo desejo de mudança, mas pela disposição de soltar o que já não serve e caminhar em direção ao que está adiante. Esse é o ponto de partida real para qualquer transformação consistente. Após o desligamento consciente do passado, o avanço se torna indispensável. Esquecer sem avançar gera vazio, e todo vazio tende a ser preenchido novamente pelos mesmos padrões antigos. Por isso, o segundo movimento apresentado por Paulo é avançar para o que está à frente. Esse avanço não é passivo nem automático. Ele exige intenção, esforço e direção clara. Avançar significa ocupar imediatamente o espaço que foi liberado com novas atitudes, novos hábitos, novas metas e novas escolhas. Esse princípio é amplamente confirmado tanto pela psicologia comportamental quanto pela experiência prática. Hábitos antigos só são substituídos quando novos comportamentos são instalados. Caso contrário, a tendência natural é o retorno ao padrão anterior. O avanço descrito por Paulo carrega a imagem de alguém que se estende com intensidade em direção a algo específico. Não se trata de correr sem rumo, mas de projetar-se conscientemente para aquilo que ainda não foi alcançado. Esse movimento envolve todas as áreas da vida: desenvolvimento pessoal, profissional, relacional, emocional e espiritual. A ideia central é que o futuro já possui possibilidades preparadas, mas elas só se tornam realidade quando existe movimento em sua direção. Permanecer parado, mesmo após soltar o passado, não produz transformação. O crescimento acontece quando decisões práticas acompanham a intenção interior. No entanto, avançar sem clareza gera desgaste. Muitas pessoas se esforçam, se movimentam e se dedicam, mas terminam exaustas porque não sabem exatamente para onde estão indo. Por isso, o avanço precisa ser acompanhado do terceiro movimento, foco definido. O movimento sem direção consome energia. O movimento com direção produz progresso. Assim, o processo de transformação não é emocional nem impulsivo. Ele é estruturado. Primeiro, encerra-se o passado. Depois, ocupa-se o presente com avanço intencional. E, por fim, direciona-se esse avanço para um alvo específico. Esse encadeamento impede recaídas e cria consistência. O terceiro movimento apresentado por Paulo é o mais decisivo: prosseguir para o alvo. O alvo representa clareza, definição e direção. Sem ele, o esquecimento do passado e o avanço para o futuro perdem eficácia. Ter um alvo não é apenas desejar algo melhor, mas definir com precisão o que se busca, por que se busca e para onde cada decisão conduz. A ausência de objetivos claros é uma das maiores causas de frustração humana. Quando não existe foco definido, a mente não sabe o que priorizar, e as oportunidades passam despercebidas.
O cérebro funciona como um sistema de filtragem que responde diretamente àquilo que é considerado importante. Quando o alvo é estabelecido, a percepção muda, as escolhas se alinham e o caminho se torna mais visível. Do ponto de vista espiritual e prático, visão clara gera disciplina. Pessoas com alvo definido avaliam decisões com mais critério. Administram melhor o tempo e evitam distrações desnecessárias. O foco não elimina desafios, mas impede dispersão. Ele transforma esforço em progresso. Aplicar esse princípio à virada do ano significa entrar em 2026 com decisões claras. Soltar conscientemente o que ficou em 2025, avançar de forma intencional para o que está à frente e definir objetivos específicos para o novo ciclo. Esse processo não garante ausência de dificuldades, mas garante direção, coerência e crescimento contínuo. A mensagem central é simples e profunda. O passado não precisa definir o futuro. O futuro não se constrói sozinho. E o avanço só se sustenta quando existe foco. Quando esses três elementos operam juntos, a transição de um ano para outro deixa de ser simbólica e se torna prática, concreta e transformadora. Entrar em 2026 com consciência, direção e clareza é uma escolha. E escolhas repetidas constroem resultados. Que o ano que se aproxima traga propósito e prosperidade. Escreva nos comentários: o próximo ano já é meu.